E aí galerinha, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre bissetriz. Então, pegue todo o material, lápis, caneta, papel, borracha, que nós vamos dar início à nossa aula. Vamos lá? Não esqueça do compasso. Bem, pessoal, o que a gente vai aprender nessa aula? O que a gente vai aprender nesse momento? Bem, nós vamos aprender a resolver problemas envolvendo conceitos de lugar geométrico dos pontos que equidistam aos lados e dividem um ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, a bissetriz. Então, nós vamos aprender o que é bissetriz, que na realidade é uma reta que vai dividir um ângulo em dois ângulos congruentes. Então, vamos lá? Bissetriz. Observe aí que a gente tem nesse exato momento, um ângulo. A gente tem um ângulo aqui, formação de um ângulo, e nós vamos determinar o que é uma bissetriz. Olha só, gente. Bem, para a construção dessa bissetriz, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de um compasso. Bem, você vai pegar teu compasso e vai colocar a ponta seca sobre o vértice desse ângulo, o vértice O. E aí, com uma determinada abertura, você vai criar uma circunferência. Olha só, criamos uma circunferência. E o próximo passo é justamente marcar os pontos que interceptam justamente essa semirreta do ângulo com a circunferência. Vai ser a interseção da semirreta que forma o ângulo com a circunferência que acabou de ser criada. Então, olha só. Nós vamos marcar o ponto A, nós vamos marcar o ponto B, que é justamente a interseção entre as semirretas que formam um ângulo e a circunferência que foi criada. Próximo passo, você vai colocar a ponta seca do teu compasso sobre quem? Sobre o ponto A, que é a interseção entre o ângulo e a circunferência que foi criada anteriormente. Com uma determinada abertura, nós vamos traçar, nós vamos criar, construir uma circunferência. E, da mesma forma, e com a mesma abertura, nós vamos criar uma circunferência sobre o ponto B. Você coloca aí a ponta seca do teu compasso sobre o ponto B e cria, você constrói a circunferência, a mesma circunferência, só que sobre a semirreta que nós não construímos ainda uma circunferência. Tá aí, a semirreta que tem um ponto B. Então, agora nesse momento você vai marcar a interseção entre as duas circunferências. Você pega aí a interseção entre as duas circunferências. Observe que a distância de A até essa interseção é exatamente a distância de B até a interseção que nós temos. Então, esse ponto aí que foi criado, essa interseção aí, ela é equidistante aos pontos B e A. Então, vamos lá. Marque agora o outro ponto de interseção entre as duas circunferências e observe que nós temos aí uma reta que foi criada passando por esses dois pontos que divide esse ângulo em dois. O que é que você tem que observar? Você tem que observar o seguinte: qualquer ponto que você tomar sobre essa reta, ele vai ser equidistante às semirretas que determinam um ângulo que nós criamos bem no início da nossa construção. Então, observe aí que qualquer ponto sobre, vou colocar aqui, nomear esses pontos, vamos nomear esse ponto aqui como sendo o ponto D. A distância do ponto D até a minha semirreta, onde eu vou nomear aqui como ponto E, é a mesma distância do ponto D até a outra semirreta que forma o ângulo que nós temos aqui. Então, a distância de D para E é exatamente igual à distância de D para F. E aí nós temos o segmento
DE igual ao segmento DF. Observe que esse ponto aqui, eu vou criar esse ponto e vou chamar ele de ponto H. E a distância de H para a semirreta OE ou OA, que nós temos aqui, a distância de H para a semirreta OA, vou colocar esse ponto aqui como sendo um ponto G, distância de H para G é exatamente igual a quem? A distância de H para I. Distância de H até I. Então, eu tenho que o segmento HG é exatamente igual ao segmento HI. Esses segmentos são congruentes. E, por fim, esse outro segmento que foi formado tem a mesma distância que tem para a semirreta OB e a semirreta OA. Então, a bissetriz de um ângulo, vou apagar aqui essas informações. A bissetriz de um ângulo, ela vai ser justamente, gente, o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam dos lados desse ângulo, que equidistam do quê? Das semirretas que formam esse ângulo. Então, eu posso afirmar que qualquer ponto sobre essa reta que foi formada vai ser equidistante de quem? Das semirretas que formam esse ângulo, certo? Dos lados desse ângulo. Então, essa notação, ela me faz definir que esse ângulo aqui, que eu estou desenhando, é exatamente igual a esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui de um traço, esse ângulo aqui de um traço. Então, o lugar geométrico de todos os pontos que distam dos lados desse ângulo, ele é justamente uma semirreta, uma reta que nós chamamos de bissetriz, e vai dividir esse ângulo que nós temos em dois ângulos congruentes. Vamos lá, vamos dar continuidade e observar aqui em uma questão esse conceito do lugar geométrico que equidista dos lados que formam um ângulo. Então, olha só isso aqui, veja a figura. Nós temos uma figura aqui com a representação de um ponto branco e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos pretos e 6 pontos azuis e um ponto interno aí, que é um ponto vermelho. O que você percebe da posição da bolinha vermelha em relação às pretas e azuis? Então, o que é que você pode perceber? Vamos lá. Se você traçar exatamente um segmento que vai unir a bolinha preta e a bolinha azul, você pega aqui a bolinha vermelha, une a vermelha a azul, vai unir a bolinha vermelha à bolinha preta e você vai observar que a distância é a mesma. Observe também que a distância que você tem desse ponto azul até a bolinha vermelha é a mesma distância que você tem dessa bolinha preta até a bolinha vermelha. Então, são equidistantes. O que você percebe da posição da bolinha vermelha em relação às pretas e azuis? É exatamente isso, que a distância é a mesma, certo? Então, a distância é sempre a mesma. Isso, claro, você tomando esses pontos correspondentes. O que a gente observa aqui já nesse problema? Veja a figura abaixo. Você tem aí um tabuleiro
é a representação de uma dama. Você tem alguns pontinhos brancos na vertical, alguns pontinhos brancos na horizontal e 3 pontos vermelhos aí nessa região interna. O que você percebe da posição das pedras vermelhas em relação às pedras brancas? Então, o que é que a gente consegue perceber com maior clareza aqui nessa situação? Vamos tomar essa bolinha vermelha como sendo a pedra A. Essa aqui como sendo a pedra B. Essa aqui como sendo a pedra C. Então, se você observar, aqui nós temos algumas pedras brancas. Nós vamos poder colocar aqui como sendo X, Y, Z, W, M, N e K. Vamos colocar assim. O que é que você vai observar com relação à posição na pedra A para com a pedra Z e para com a pedra M? O que é que você pode afirmar? A distância que nós temos da pedra A até a pedra Z é exatamente igual à distância que nós temos da pedra A até a pedra M. Olha só. Isso eu tomando como referência a minha pedra A. Então, o que eu posso afirmar aqui é que o segmento AZ é exatamente congruente ao segmento AM. Quais são as outras relações que nós podemos tomar aqui com relação a essas pedras vermelhas e as pedras brancas? Você pode afirmar que a distância da pedra B para a pedra Y é exatamente igual à distância da pedra B para a pedra N. Então, distância de quem? De Y para quem? Para B. Vamos colocar aqui de B para Y. Distância de B para Y é igual à distância de B para N. Então, o segmento BY é exatamente igual ao segmento BN. São segmentos iguais, são segmentos congruentes. Qual outra relação que a gente consegue observar aqui que é equidistante? A pedra C com relação à pedra X e a pedra C com relação à pedra K. Observe que a distância aqui é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 quadrados. A distância de C para K, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadrados, é a mesma distância. Olha só. Então, vamos lá. Distância de quem? De C para X é igual à distância de C para K. Então, eu tenho que o segmento CX é igual ao segmento CK. Olha só. Então, o que eu posso afirmar é que a reunião de todos esses pontos aqui, ó, se eu fosse tomar a reta que passa por esses pontos aqui, A, B e C, é o que nós chamamos de bissetriz. E ela faz o quê? Ela divide o ângulo que eu tenho aqui formado por essas pedras brancas. Ela divide o ângulo que eu tenho formado por essas pedras brancas em dois ângulos congruentes. Esse ângulo aqui de um traço e esse ângulo aqui também de um traço, certo? Se a gente fosse levar mesmo em consideração o valor do ângulo, o ângulo formado entre essas pedras brancas é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, certo? É um ângulo reto. Então, cada ângulo aqui seria correspondente a 45 graus, seriam ângulos de 45 graus. Essa é a informação que a gente tem. Então, o que você percebe da posição das pedras vermelhas em relação às pedras brancas? Com relação a determinadas pedras brancas, a distância é sempre a mesma. Então, a distância de B para M,
de B para Z é a mesma, a de C para N, a de C para M, tudo vai ser correspondente, vão ser congruentes essas relações. Tudo bem? Então, vamos passar para uma próxima questão? Vamos analisar nossa próxima questão. Olha só, gente. Considere as ações. Nós temos aí o Paulo, a Roberta, o João. O professor colocou uma bolinha branca, depois João colocou 6 bolinhas azuis e por último Roberta colocou 6 bolinhas pretas. Em qual posição João deverá colocar as bolinhas vermelhas para que o ângulo formado pelas bolinhas de Paulo e João seja o mesmo ângulo formado pelas bolinhas de Paulo, aqui é Paulo e João, seja o mesmo ângulo formado pelas bolinhas de João e Roberta, certo? Vamos lá. Então, aqui seria João. Então, vamos lá. No caso, João deverá colocar as bolinhas vermelhas em... Pronto. Tá certo agora. João. Então, vamos lá. O professor colocou uma bolinha branca e depois o João colocou 6 bolinhas azuis. E por último, Roberta colocou 6 bolinhas pretas. Em qual posição João deverá colocar as bolinhas vermelhas para que o ângulo formado pelas bolinhas de Paulo e João seja o mesmo ângulo formado pelas bolinhas de João e Roberta? Então, a relação é uma relação de bissetriz. O que é que a gente deve fazer? A gente deve colocar bolinhas de tal forma que, bolinhas vermelhas, de tal forma que a distância dela para o lado que será formado por essas bolinhas pretas e essas bolinhas azuis, seja o mesmo. Então, essa distância tem que ser a mesma para cada relaçãozinha dessa. Olha só, vamos pegar uma outra bolinha vermelha aqui. A distância dessa bolinha vermelha para o ponto azul tem que ser a mesma distância para o ponto preto, certo? Então, elas têm que ser iguais. As distâncias têm que ser iguais. Então, o que a gente deve observar é que ao traçar a reta que vai passar por esses pontos, nós vamos ter justamente a bissetriz, que é o lugar geométrico onde os pontos que estão sobre ela equidistam dos lados desse ângulo que foi formado aí entre o que? As bolinhas brancas e azuis, a bola branca e as bolinhas azuis, a bola branca e as bolinhas pretas. Então, essa distância tem que sempre ser a mesma, certo? Sempre será a mesma. E o ângulo formado aqui será dividido em 2 ângulos congruentes. Esse ângulo será exatamente igual a esse ângulo, terão o mesmo valor. Então, essa é a relação que nós temos, será exatamente aí o lugar onde nós colocaremos nossas bolinhas vermelhas. Próximo problema. Nesse próximo problema aqui, o que é que nós temos? A figura seguinte representa uma mesa de bilhar. Considere que, num determinado momento do jogo, as bolas 2, 5 e 4 se encontram na posição indicada. Determine a posição da bola 7, sabendo que o ângulo formado por ela, AB4 e AB2, é o mesmo que formado por ela, AB4 e AB5. Então, escreva as características da reta que possui o ponto que representa a bola 7. Então, o que é que você vai fazer aí? Você vai colocar uma bola 7 de tal forma que essa bola 7 seja o quê? Seja equidistante desses lados aí que nós vamos formar. Ó. B2, vamos traçar aqui uma reta passando por B2 e B4, B2 e B4. Vamos tentar aqui fazer direitinho. B2 e B4. Aqui eu tenho essa reta, essa semi-reta.
temos aqui, temos esse lado B4, B2 e o outro que é o B4, B5. Vamos traçar aqui uma semi-reta que passa por quem? Por B4 e B5. Tá aqui. A ideia é colocar uma bola B7 que seja equidistante de quem? Dos lados formados por B4, B2, B4 e B5. Então, essa bola B7, ela poderá ser colocada em qualquer ponto de uma reta que nós chamaremos de bissetriz. A bissetriz é justamente o lugar geométrico que reúne todos os pontos que equidistam dos lados de um ângulo. Então, essa bola B7 pode ser colocada aqui, essa bola B7 pode ser colocada aqui, essa bola B7 pode ser colocada aqui e assim sucessivamente. Ela só tem que ter a mesma distância para os lados desse ângulo. Então, olha aqui a formação das distâncias que nós teremos que ter. Então, aqui será justamente a relação que nós teremos com a bola B7. Então, a figura seguinte representa uma mesa de bilhar. Considere que num determinado momento do jogo as bolas 2, 5 e 4 se encontram na posição indicada. Determine a posição da bola 7, sabendo que o ângulo formado por ela, a B4 e a B2, é o mesmo que formado por ela, a B4 e B5. Então, escreva as características da reta que possui o ponto que representa a bola B7. Então, a característica dessa reta é justamente o fato de qualquer ponto que ela possuir ser equidistante dos lados desse ângulo que nós formamos através das semi-retas B2, B4, B4, B5, que são traçadas aí nesse momento. Tudo bem, gente? Então, essa é a noção. Esse lugar geométrico nós chamamos de bissetriz. E a característica é justamente o fato desses pontos que estão sobre a bissetriz serem equidistantes dos lados que formam esse ângulo. Então, pessoal, a gente encerra por aqui nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo a respeito de bissetriz. Nós ficamos por aqui. Até uma próxima.